Estamos aqui mais uma vez no curso de Finanças. Eu sou o professor Oswaldo, vou ministrar juntamente com o professor Cristiano a matéria de Direito Tributário. Agradeço desde já todos os colaboradores, amigos e professores, todos os polos, e quero que vocês, alunos, participem ativamente conosco nessa batalha que temos aí. Certo, professor? Isso, tudo bom, professor? Tudo ótimo. Então, eu sou o professor Cristiano, nós já estudamos juntos, lecionei a disciplina de Direito e Legislação Comercial. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Direito Tributário. Dou meu boa noite a todos os polos e não vou nem citar nomes, mas espero que vocês acompanhem, que vocês aproveitem os ensinamentos do professor Oswaldo, que com certeza tem muito a contribuir para o estudo de vocês. Ok, vamos lá. Aqui temos a ementa que, de certa forma, nós já temos no nosso caderno de matéria. Não acho desnecessário a gente marcar todos os pontos aqui. Vamos partir já para o objetivo geral, que diz respeito a conhecer as normas e os princípios do direito tributário, para que possa aplicar corretamente a legislação vigente e analisar os instrumentos de planejamento e execução tributária, para que possamos aplicar no mercado de trabalho. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo para com vocês, alunos, aqui do nosso curso. Queremos que vocês interajam conosco e façam o melhor disso. Tá ok? Certo, professor? Isso aí, professor. E aí, se o senhor quiser aproveitar, no slide 2 a gente tem aí uma apresentação rápida para que os nossos alunos possam nos conhecer. Isso, que aí a gente possa falar um pouquinho também. Ok, eu sou o professor Oswaldo Nazareno Silva Barbosa, sou graduado pela Universidade Luterana de Paraná em Direito em 2010, sou pós-graduando pela Anhanguera em Direito Administrativo e trabalho em outras matérias também. Já na casa trabalhei em Inglês Instrumental e agora com Direito Tributário. Isso aí, professor. E, então, vocês estão vendo que o professor é altamente capacitado e que poderá sim contribuir muito com o aprendizado de vocês. Eu também sou formado em Direito, formei já tem alguns anos, fiz uma especialização em Segurança da Informação, faço Direito, pós-graduação em Direito, Direito e Processo Eleitoral, Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. Fui procurador do município por algum tempo e também trabalhei no TRE muitos anos. E hoje sou servidor aqui do Instituto Federal, ok? Pois bem, agora vamos analisar a nossa agenda de aula. Sistema constitucional e constitucional tributário, desculpem. Limitações a esse sistema constitucionais ao poder de tributar, ok? Vamos analisar também o conceito de tributo e espécies tributárias, para que vocês possam implementar mais o conhecimento. Vamos aprender a respeito dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. A disciplina do curso, aqui temos o direito tributário, é o que, senhores? É um dos setores que compõem o financeiro de uma pessoa jurídica. O aluno IFRO, ou seja, vocês, técnicos em finanças, possuirá de maneira cronológica sobre o direito tributário, tendo um panorama na instituição, arrecadação e fiscalização dos gravames, ou seja, tributos que subsidiará sua atuação. No mercado de trabalho, o que nós vamos preparar vocês também é para, atualmente, no mercado, ou seja, o que vocês vão fazer, se tornar muito competitivo. Desculpem, o mercado está muito competitivo. Desde então, nós priorizamos e exigindo para que vocês, tanto profissionais hábeis nas mais variadas áreas, o que seria diferente para vocês, futuros técnicos em finanças. Assim, o direito tributário assume uma função de direcionamento do profissional no trato com os tributos exigidos pelo Estado, que irão conhecer o funcionamento do sistema tributário nacional para auxiliá-lo
nessa vida profissional que vocês estão entrando. Ok. Direito tributário, seu conceito é o estudo das normas jurídicas que versam sobre a instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Ou seja, o que vem a ser isso? Como que o Estado possa financiar recursos, possa financiar situações, à saúde, ao bem-estar, à educação, à segurança, sem que nós possamos arrecadar patrocínio. Seria, de certa forma, um patrocínio jurídico ou uma função para que possa ser explanado isso. Tudo bem, professor? Isso aí, professor. E aí é interessante que quando vocês observam aí, estudo de normas jurídicas, então aqui o que vocês vão ver, já deu para perceber, é direito tributário. Então a gente vai ver lei, são as leis mesmo. Nós veremos o Código Tributário Nacional, estudaremos então algumas das normas, veremos os princípios, veremos algumas vedações que existem nessas normas, tá? Então o próprio conceito de direito tributário, ele traz para nós o que nós estudaremos. E aí eu faço até aqui uma releitura. Estudo de normas jurídicas que versam sobre, lembrem, instituição, arrecadação e a fiscalização de tributos. Lembrem dessas 3 palavras que nós falaremos bastante delas no decorrer da aula. Tudo bem, agora nós passaremos para uma situação apresentável de como essas leis possam ensejar no nosso ordenamento jurídico. Aqui no topo nós temos a Constituição Federal, ou seja, ela é a máxima. Vou fazer aqui um desenho semelhante a uma pirâmide para nós sabermos como isso fica melhor discriminado. Essa daqui é a primeira, é a única que nós temos que respeitar. Após ela, nós temos a primeira. Aí vem o Código Tributário Nacional, que ele só será respeitado uma vez que é respeitado a Constituição. E após isso, temos logo abaixo as leis complementares, ordinárias e medidas provisórias. Aqui ensejará algumas exceções de tributos da União, que nós veremos mais à frente, mais ao final. E logo abaixo, as normas secundárias e instruções normativas. E aí é interessante, professor, que vocês entendam o seguinte. Vamos supor, tem lá a Constituição Federal com as suas normas constitucionais. E aí cria-se uma nova lei, cria uma lei complementar. Se essa lei complementar não estiver de acordo com a Constituição, que como o professor Oswaldo falou, é a norma principal, a mais importante, se ela não estiver de acordo, ela não vai poder ser exigida, ela não vai valer. A mesma coisa serve para as leis ordinárias. Então, se tem a Constituição, tem a lei complementar, se a lei ordinária não estiver de acordo com a Constituição, se não obedecer a norma de cima, ele não vai valer. E aí serve também para o último que está na base da pirâmide, que são, por exemplo, as instruções normativas. Elas devem obedecer às leis ordinárias, devem obedecer às leis complementares e, claro, lógico, deve obedecer também à Constituição, que é a nossa principal lei. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada. Vocês sabem o porquê e qual é a necessidade de nós termos a existência dos tributos? Eu fiz uma explanação a respeito disso, professor, logo no início. E acrescentei que é uma forma de patrocínio, mas não seria só um patrocínio, seria uma alimentação da máquina pública, onde todas as instituições, como o professor Cristiano bem explanou, todos os órgãos, eles precisam se alimentar. E se alimentar de que forma? Através de tributos. E assim, com a arrecadação, a máquina pública consegue dividir e constituir e construir também essas situações do cotidiano, como a segurança pública, como a saúde, como a educação. E não vamos aqui entrar em particularidades. Ah, na minha cidade está assim, na minha casa está assim. Isso não vem ao nosso ponto de vista aqui. Aqui é para vocês adquirirem o conhecimento de que forma se cria, de que forma se cobra e de que forma pode ser, certo? Bom,
O nosso objetivo, o Estado aqui presta serviço, como eu havia dito, presta serviço à sociedade, como educação, saúde, saneamento básico, a segurança e infraestrutura. Precisa arrecadar, que seria os fundos, a alimentação da própria máquina, o dinheiro. Esse é o principal, essa é a parte mais importante de toda a nossa máquina. E qual seria essa fonte de renda? Essa fonte de renda seria a arrecadação do tributo, porque essa renda advém do dinheiro. O Estado precisa de um patrocinador, como eu havia dito para vocês, para bancar suas atividades. E aí, professor, a gente pode até colocar como exemplo o seu dia a dia, o seu cotidiano. Para você pagar as suas despesas do dia a dia, você não precisa ter um salário? Você não precisa ter uma fonte de renda? A mesma coisa é o Estado. O Estado ela tem que dar saúde, educação, moradia, lazer, inúmeros benefícios à sociedade, mas para ele poder levar esses benefícios, ele tem que arrecadar dinheiro de alguma forma. E qual é a forma de arrecadar dinheiro? Com os tributos. Então, a mesma economia, os mesmos gastos, as mesmas necessidades que nós precisamos em casa, assim é o Estado. Para nós podermos comprar algo, nós temos que ter recebido antes. Então, os tributos eles servem justamente para dar condição para o Estado poder gerar saúde, poder gerar emprego, porque para ele gastar, ele tem que ter arrecadado. E ele vai arrecadar justamente por meio dos tributos. Muito bem. Dessa forma, agora vamos acrescentar ao nosso conhecimento o sistema tributário nacional. De que forma que isso está relacionado? Na nossa Constituição Federal, aquela selecionada como a mãe, a primeira, no seu artigo 3º, ela dispõe que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. No seu inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, para que nós possamos ter todo esse aparato na nossa sociedade de hoje, de amanhã e de alguns anos à frente, nós precisamos da tributação para que o Estado aqui em forma de Brasil, União, Estados e municípios, eles possam interagir e possam contribuir com essa situação que a própria Constituição nos dá de privilégio. Agora, vamos analisar as limitações ao poder de tributar. Essas limitações, professor e senhores, essas limitações, elas são as mais principais. Por isso, criados princípios. Por que princípios? Porque são primeiros. Se não respeitados, não serão legais, não iremos a ponto algum. Daí, iniciamos com o princípio da legalidade, com o princípio da isonomia ou igualdade, como queiram pronunciar, princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade, o princípio da vedação ao confisco, o princípio de liberdade de tráfego, o princípio da capacidade contributiva e o princípio da uniformidade geográfica. Muita calma, alunos. Nós vamos explanar cada um com calma para vocês. Podem ficar tranquilos que são oito os principais e nós temos algumas exceções em alguns deles, que veremos agora. Bom, o princípio da legalidade, nós temos no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que ele diz, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, ou seja, todos nós, é vedado, ou seja, é proibido que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios em exigir ou aumentar tributos sem lei. Lembrem,
lá atrás que a gente falou que é necessário que respeitem as leis, que o estabeleça. Conclusão disso, é imperativo, ou seja, é muito importante que tenha lei para criar ou majorar tributos. Sem a lei, nós não podemos sequer modificar um tributo ou outro. E aí é interessante também, professor, que vocês compreendam o seguinte. Disseram que vão criar um novo tributo. Ouviu no jornal que vai ser criado um novo tributo. Ok, pode até ser criado. Entretanto, como o professor já explicou, primeiro tem que haver uma lei. Se não houver essa lei, não vai ter criação de nenhum tributo, ok? E aí vamos para o próximo. Professor, ainda, na verdade, a exceção? Temos uma exceção aqui na frente, professor Cristiano. No artigo 153, parágrafo 1º da nossa Constituição, que é a lei maior nossa. Assim ele diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e aos limites estabelecidos em lei, novamente, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Esses impostos diz respeito ao imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado e imposto sobre operação fiscal. Que, como alguns de nós já sempre acompanhamos pelos jornais, sempre tem um decreto legislativo, uma medida provisória que fazem com que esses impostos podem ser majorados a um determinado período. Portanto, esses são alguns que entram na exceção, mas é necessário de que haja um órgão, um instrumento normativo para que isso seja realizado. E caso não tenha essas exceções, esses impostos são chamados como regulatórios, só para acrescentar. Se não houver essa normatização, ele será inviável, ou seja, não terá efeito algum. Então vejam só, o professor explicou que para criar um tributo ou para aumentar, precisa de lei. Beleza, acho que isso todos nós já entendemos. Aí o que vocês precisam agora reafirmar é que esses que o professor acabou de falar, o de importação, o de exportação, produtos industrializados e de operação financeira, esses 4, eles não precisam de uma lei propriamente dita, para ser alterado. Então, a alíquota que nós veremos adiante, que é o percentual que é cobrado, ele pode ser alterado a qualquer momento através, logicamente, de um dispositivo, que nós veremos também adiante, mas nesses 4, não há exigência de uma lei propriamente dita para alterar, para criar precisa. Mas esses 4, para alterar, não. Com exceção desses aí, todos os outros, até mesmo para alterar, vai precisar de uma lei. Justamente. Partiremos agora para o segundo princípio, professor Cristiano, que é o princípio da isonomia ou da igualdade. Então, ele está no artigo 150, né, professor, do inciso 2º da Constituição, e ele diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é proibido? Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, ou seja, em situação igual. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. É muito simples, pessoal. Esse princípio, ele diz o seguinte: as pessoas que estão na mesma situação devem ser tratadas de maneira igual. As pessoas que estão na mesma situação devem pagar os tributos de forma igual. Agora, quem está em situação diferente tem que pagar o tributo diferenciado. Então, quer ver o exemplo para que vocês possam entender? Quem recebe mais vai pagar um pouco mais de tributo. Por quê? Ele não vai ser tratado com quem recebe menos. Então, o princípio da isonomia diz: tratar os iguais de maneira igual e tratar os desiguais de maneira desigual. Exatamente, professor. É nesse ponto que eu gostaria
que o professor explanou muito bem. É tratar os iguais desigualmente e os iguais igualmente nas suas proporcionalidades. Entendeu? Visto que cada um tem a sua limitação e é em cima disso que o tributo sobrecairá. Pois bem, vamos dar aqui foi feito... Agora passaremos ao princípio da irretroatividade tributária. O que é esse princípio? Ele está no artigo 150 da nossa Constituição, inciso 3, a linha A. O que ele dispõe? Diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, novamente, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Número 3, cobrar tributos, ali na em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Pois bem, o que vem a ser isso, senhores? O que vem a ser isso, o princípio da irretroatividade? Uma vez que instituído esse imposto através de uma lei, ela só terá, uma vez ela publicada, ela só terá validade, ou seja, ela só vai vigir a partir do exercício financeiro posterior. Por que isso? Isso é uma garantia jurídica que nós temos para o nosso contribuinte, para todos nós. Por quê? Por que ter isso? Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Nós dormimos hoje e amanhã já tem um tributo a mais na nossa folha para ser descontado, para ser pago, desculpem. Então, essa é uma segurança que nós temos. E temos mais uma exceção aqui. Temos mais uma exceção nesse princípio. A exceção ao princípio da irretroatividade, ele vem ser benigna, ou seja, benéfica, como eu já havia dito, no artigo 106 do Código Tributário também dispõe essa situação. Vejamos, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, realizado do passado. No inciso 1, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidades em infração dos dispositivos interpretados. Número 2, tratando-se de atos não definitivamente julgados. E a linha A, B e C. Quando deixe de defini-los como infração, quando deixe de tratá-los como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento ou não tenha implicado em falta de pagamento de tributos. E C, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista em lei vigente ou no tempo de sua prática. Professor, antes de falarmos do próximo tributo, eu quero esclarecer aí para o pessoal dos polos que nós estamos tendo uma dificuldade aqui para ingressar no chat, mas assim que for resolvido, aí vocês poderão enviar as perguntas, tá ok? Então, o próximo princípio que nós temos é da anterioridade tributária, né, professor? Exatamente, então, que iremos abordar agora. Aí o artigo 150... 150, inciso 3, a linha B da nossa Constituição Federal. Nele ele dispõe, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Vejam, senhores, que sempre o direito tributário, a Constituição, o Código Tributário, ele sempre prioriza assegurado ao contribuinte, sempre assegurado para que esse contribuinte, como ele é financiador do nosso Estado, ele não tenha surpresa. Então, é sempre a segurança a ele. E é vedado à União, mais uma vez proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que, inciso 3, cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. É aquela situação, senhores, aquela situação que eu havia dito. Da questão da surpresa, o contribuinte ele não pode ser surpreendido nessa situação. Então, uma vez que a lei ela é promulgada num exercício financeiro, o exercício financeiro funciona do 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, uma vez que ela é publicada nesse período, ela só terá vigência no próximo período financeiro, uma vez que ela seja publicada
efetivamente legal, que ela respeite a Constituição, o Código Tributário, todas aquelas peculiaridades já abordadas anteriormente. Nós vamos agora para as suas exceções, que é a exceção ao princípio da irretroatividade tributária. A exceção está no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, que ele dispõe: é vedado a vedação ao inciso 3, a linha B, que foi abordada anteriormente, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148, inciso 1, 153, que são aqueles já mencionados, com o acrescimento dos empréstimos compulsórios por guerra ou calamidade. Aqui está o imposto que eu já abordei, que é o imposto de importação, exportação, imposto sobre produtos industrializados e IOF, que é o imposto sobre operações financeiras ou fiscais, que são aquelas que não entram na regra, elas são exceções. Imposto extraordinário de guerra e contribuições para a Seguridade Social, correto? Além daquela exceção, nós temos mais uma exceção, que é de nome meio estranho, talvez ainda não visto por vocês: tributária nonagesimal. O que vem a ser princípio da anterioridade tributária nonagesimal? Isso vem de 90 dias. De 90 dias. O que vem a ser isso? Pois bem, no artigo 150, inciso 3º da linha A da Constituição Federal dispõe: aqui a gente já viu que é sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, é vedado ao Estado, à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios a cobrar tributos, a linha C, que é a nossa exceção, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o dispositivo da linha B. Beleza, o que vem a ser isso? O que vem a ser isso, senhores? Já mencionei que a primeira regra é o seguinte: se não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro que a lei for publicada, que entra em vigência. Porém, se houver algum engraçadinho, como já houve algumas situações há algum tempo atrás, que eles chamem ou clamem o Congresso para realizar alguma ou formular alguma lei, e essa lei é publicada no dia 30 e entra em vigência no dia 31 de dezembro. E no dia 1º, esse tributo ele já é instituído, ou seja, pega da mesma forma o contribuinte de surpresa. Então entra essa regra da nonagesimal, ou seja, conta-se 90 dias a partir da publicação da lei adiante, para que tenhamos uma segurança maior e possamos ter condições de pagar esse tributo. Então, por isso que existe essa exceção à regra da anterioridade, da irretroatividade, desculpa, mais uma vez, anterioridade. Essa é a abordada que eu já falei para vocês, que também os empréstimos compulsórios, o imposto de importação, exportação, imposto de renda, IOF, que são impostos relativos ou regulatórios, e esses outros tributos que são empréstimos compulsórios para guerra ou calamidade, que essa situação é emergencial, quando, por exemplo, o Estado ou o Brasil é invadido ou é bombardeado, vamos supor uma situação assim, e não tem fundos em cofre para bancar alimentos para a população, então esse imposto, esse tributo, esse empréstimo compulsório vem para suprir uma situação semelhante a essa. Impostos extraordinários de guerras entraria juntamente. E agora passaremos ao princípio da vedação do confisco. Correto, professor? Isso mesmo, professor. Ele está no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, e ele diz o seguinte: acompanhe aí no quadro com o professor. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Pois bem, o que seria, nobres alunos, utilizar tributo com efeito de confisco? Seria utilizar alguma espécie de tributo
para retirar a propriedade de determinado bem das pessoas. O que seria confiscar? É você retirar a propriedade, você tomar o bem de alguém. A União, Estados, DF e municípios, eles não podem utilizar um tributo com essa finalidade. Vamos supor que eles criem um tributo e o percentual de cobrança seja de 90% da renda. Vamos colocar aqui que o imposto de renda eles aumentassem para 90%. De tudo que você ganha, 90% vai para o Estado, ou vai, no caso, vai ser passado para algum ente federativo. Isso teria natureza de confisco. Ele estaria retirando as propriedades das pessoas. Então, o Estado, União, DF e municípios não podem retirar as propriedades das pessoas. E aí eu dei o exemplo do imposto de renda, mas serviria para o IPVA, serviria para o IPTU e qualquer outro imposto. Esses entes federados não podem cobrar um tributo de uma forma que até mesmo vai retirar esse patrimônio dos contribuintes, ok? Então isso seria a vedação do confisco. Muito bem. Agora entraremos no princípio da liberdade de tráfego. Princípio da liberdade de tráfego, que todos esses princípios estão taxativamente explanados na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 5 da nossa Constituição. Ok. Assim dispõe, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Percebem, senhores? Sempre, repito, eu prego essa situação. Garantia assegurada ao contribuinte. Esse é o mais importante na nossa matéria. É vedado à União, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o quê? No seu inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder jurídico, poder público, desculpa. Vejam bem, o que é essa situação? O que essa situação? Ela vem a ser a proibição da liberdade de tráfego. É a questão de não proibir o cidadão de ir ou vir. Não é essa a questão, até porque que se houvesse, viria de encontro à nossa própria Constituição, que lá no artigo 5º é livre o cidadão, a liberdade de ir e vir, ela sempre pregoou isso para nós. Então não é essa a situação. O princípio da liberdade de tráfego é justamente em cobrar a utilização da via pelo contribuinte ou de mercadorias, porque não é uma proibição, como eu já havia dito, não é uma proibição nem para pessoas e nem para serviços ou mercadorias, e sim é cobrado em cima da pessoa ou em cima do produto ou do serviço que se desloca de um município ou de um estado para o outro, a via pela qual ela está se transportando. E deixar claro que não venha a ser uma taxa ou um pedágio, entendeu? Porque é uma situação diferenciada. Na taxa e pedágio é quando é uma concessionária ou quando o Estado cobra por um deslocamento em um determinado caminho. E não é nossa situação agregada aqui. E para vocês terem uma ideia da liberdade de tráfego, imagine a seguinte situação. Vocês estão transitando por uma via e aí lá vai ter um pedágio. E você só pode passar por lá se você tiver que pagar alguma coisa. Isso até acontece se você estiver de carro, se você estiver com algum veículo. Agora, se você estiver andando, você não vai ter que pagar nada. Não existe pedágio para quem está andando. Então, a liberdade de tráfego ele se dá nesse aspecto, de que não vai poder ser cobrado nenhum tributo para que você possa se locomover de um lugar para o outro. Exatamente isso, professor, que eu gostaria que o senhor tivesse feito e me completou. Muito obrigado, porque eu fiquei meio perdido aqui. Mas é exatamente esse o objetivo do princípio da liberdade de tráfego, é permitir manter a garantia de locomoção do pedestre, do cidadão como um todo, mas se na utilização de algum meio, de algum caminho, de alguma estrada ou assim, será cobrado o devido tributo ou pedágio, como assim havíamos dito. O próximo aí, professor, é uniformidade geográfica, e está lá no 151 que diz que é proibido, e aí tem, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional
ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao DF, ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico das diferentes regiões do país. O que é que isso quer dizer, minha gente? Se é um tributo federal, ele deve ser cobrado da mesma forma em todo o Brasil. Não pode ser cobrado de um jeito no estado, de outro jeito em outro estado. Ele tem que ser uniforme, ele tem que ser cobrado da mesma forma. Se é um tributo estadual, a mesma coisa. Em todas as cidades do estado, aquele tributo deve ser cobrado da mesma forma. E aí, a gente pode pegar como exemplo, imagine o IPVA, que é o de carro. No IPVA, você paga um valor em uma cidade aqui no estado de Rondônia, você paga o mesmo valor em outras cidades do estado de Rondônia e você paga um outro valor no outro cidade do estado de Rondônia? Não, você vai pagar o mesmo valor em qualquer cidade do estado de Rondônia. Tem que ser uniforme. Agora, se nós pensarmos lá no estado do Acre, nossos amigos de Rio Branco estão nos assistindo, lá o IPVA eventualmente pode ser um valor diferente, porque o IPVA é um imposto estadual. Agora, se nós tratarmos de um imposto da União, como, por exemplo, o imposto de renda, ele vai ser cobrado aqui em Rondônia, lá no Acre, em Minas Gerais e qualquer outro lugar do nosso país. Exatamente. Da mesma forma, assim como o professor Cristiano explanou, o princípio princípio tributário da uniformidade geográfica e o princípio tributário da uniformidade tributária, eles têm um liame muito próximo, uma vez que o da geográfica é em âmbito federal, privativo à União, e o da uniformidade tributária é privativo aos estados, município e Distrito Federal. Mas tem essa mesma ideia, onde em uma região não pode ser diferenciada da outra. Como o professor Cristiano bem explanou, não pode ter essa diferenciação em um tributo, uma vez que ele é federal, ou seja, da União, ele não pode ser diferenciado entre os estados. E da mesma forma, um tributo estadual, ele não pode ser diferenciado dentro das cidades que compõem aquele estado. Por exemplo, nós aqui de Rondônia, um tributo que é estadual, que eu pago uma certa quantidade aqui em Porto Velho, eu não posso pagar diferentemente em Ji-Paraná, em Cacoal ou qualquer outra cidade. Então, isso é a diferença entre a uniformidade geográfica e a uniformidade tributária, que tem um semelhante conceito, mas tem que explanar essa situação. Agora nós iremos passar para o princípio da capacidade contributiva. O que vem a ser a capacidade contributiva? Esse nome é autoexplicativo. Por quê? Depende da capacidade do contribuinte em tributar. Porém, vamos dar uma analisada no artigo 145, parágrafo 1º da nossa Constituição, que também, no 150, dispõe: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. É o que eu havia dito para vocês. Na conclusão, nós temos o quê? Este princípio, ele se limita aos impostos. Ele decorre da isonomia tributária. O que vem isso? É o princípio da isonomia, da igualdade entre o contribuinte ou não. Então, passamos à frente agora ao nosso tributo, o conceito de tributo. O que vem a ser tributo para todos nós? Aqui nós já havíamos dito, foi a uniformidade tributária que eu havia dito com vocês, que diz respeito aos estados, Distrito Federal e municípios. Então, essa parte nós já concluímos. Tributo. O que é tributo? O conceito de tributo é trazido pelo artigo 3 do Código Tributário Nacional de 1966, mais conhecido como Código Tributário. Tributo vem a ser toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instruída
instituída, em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que vem a ser isso? A prestação pecuniária, senhores, é o dinheiro. Ela tem que ser paga em dinheiro, sem qualquer I nacional, em real. Não pode ser dólar, euro ou qualquer outra moeda. Compulsória. É obrigatória, todos nós temos que pagar o devido tributo realizado ao fato gerador. E instituída mediante lei, isso aqui nós já explanamos, depende de lei para ser cobrado o tributo, correto? Ou seja, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, se fosse ato ilícito seria multa, ele não é, embora também sejam receitas derivadas e compulsórias. Não tem natureza tributária, ou seja, isso aí é desfigurado, ou seja, é voltado à multa. O tributo, ele não depende de ato ilícito, ele é ato lícito. Lícito, ok? Atividade vinculada de cobrança determina que o quê? A natureza da atividade administrativa de cobrança depende de uma ação do Estado ou de uma atividade voltada a isso. O que temos nas espécies tributárias? Nós temos a teoria de cinco tributos, que vêm a ser os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, que veremos com mais esclarecimento nos próximos slides. O que são os impostos? É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, que são esses impostos já de certa forma abordados. Esse que é o imposto de renda, imposto de importação, exportação, produto industrializado, operação fiscal e territorial. Esses daqui são de competência da União, esses em azul são de competência do Estado, e esses em circulado de verde são de competência do município. Para que vocês possam entender em relação aos impostos, pensem o seguinte: eles existem porque os entes federados precisam arrecadar recursos. Eles são independentemente de qualquer atividade estatal. Então, o imposto de renda ele é cobrado unicamente porque a União precisa de receita. Então, não vinculem o imposto a qualquer tipo de atividade. Por exemplo, poderíamos pensar, o IPVA, ele existe porque ele tem que ser aplicado nas rodovias. Não, isso não acontece. O IPVA é um imposto, então ele é cobrado porque o Estado precisa desse tributo, ele precisa arrecadar. E não tem nada a ver com a aplicação, que ele deve ser aplicado em estrada, que ele deve ser aplicado. Não façam essa vinculação. Os impostos, eles são cobrados independentemente da atuação estatal. Mas tem tributo que sim, aí depende da atuação estatal e a gente vai ver adiante. Ok, agora vamos dar uma olhada nas taxas, que é uma dos tributos da nossa Constituição. É um tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou seja, uma vez que é fiscalizado e essa fiscalização não é realizada, é realizada e o contribuinte não cumpre com a situação, será realizado ter que pagar a taxa, ok? E olha, tem alguns exemplos ali, né, professor, que é bastante interessante. Nós temos aí, taxa de alvará, taxa de inspeção pelos bombeiros, taxa de fiscalização. Vejam, eu falei há pouco que os impostos independem de qualquer atuação do Estado, da União, do DF, do município. Já as taxas não, elas dependem de uma atuação administrativa. Então, o ente federado ele tem que prestar algo para então poder cobrar, ou ainda colocar à disposição algum tipo de serviço, mas o Estado tem que prestar alguma coisa, é diferente do imposto. Então, eu estava me referindo à taxa quando eu falei para vocês. O imposto ele não é vinculado a nada, agora a taxa ela tem que ter uma atuação estatal para poder então ser cobrada. Vamos dar uma olhada agora na contribuição de melhoria, que é mais um tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Ou seja, uma obra pública que dá benefício ou valorize, por exemplo, uma pavimentação da rua
ela teve um custo maior, então ela vai ser agregada esse valor ao seu imóvel. Certo, professor? É isso aí, professor. E olha, eu acredito que todos já ouviram falar de que a prefeitura, por exemplo, fosse construir alguma coisa, fosse asfaltar uma rua. E aí falou, mas para asfaltar ruas, moradores aqui do bairro terão que ajudar, terão que custear. É aproximadamente isso que seria a contribuição de melhoria. Vai haver um benefício para aqueles imóveis da região. Então, havendo benefício, o ente federado ele pode cobrar. Não é que ele deve, mas ele pode. Então, se houve um incremento, se houve um aumento no valor dos imóveis, ele pode cobrar, mas só que tem um limite. Quais seriam esses limites? Primeiro, o valor total da obra. Então, se a obra custou R$1 milhão, como exemplo, o máximo que ele vai poder arrecadar daqueles moradores é R$1 milhão. E aí você, professor, mas fica muito caro. Tem um segundo limite. O máximo valor que ele vai cobrar de cada morador é o valor que aumentou, o valor que contribuiu para que o imóvel aumentasse um pouco de preço. Então, se o seu imóvel valia 10 mil e ele passou a valer 20 mil, vocês vejam que incrementou em 10 mil. Esses 10 mil, eventualmente, ele vai poder ser cobrado. Agora, lógico, isso depende do poder público avisado anteriormente, isso depende de uma série de reuniões, geralmente são feitas consultas, reuniões públicas, são as consultas públicas, mas isso é muito comum e eu tenho certeza que todos vocês já viram acontecer isso. Ok. Mais uma vez, estaremos aqui explanando o empréstimo compulsório, que é um empréstimo obrigatório, tributo para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, como eu havia dito para vocês lá atrás, no início, a respeito de guerra ou uma situação semelhante. E no próximo slide, para nós concluirmos nosso estudo, tem a contribuição social. Essa contribuição advém das categorias profissionais, é um tributo de prevenção no domínio econômico e de interesse das categorias, como havia dito, profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Então, essa situação é como se tivesse a Previdência, como nós temos aqui o IPEROM para os servidores estaduais, entendeu? Então, essa Previdência Social é atribuída a essa contribuição social, que é um tributo também de natureza federal. Portanto, explanado o nosso conteúdo aqui, nós estamos com um tempo curto, iremos fazer a nossa atividade. Espero que vocês prestem atenção, que tem algumas pegadinhas aí nos exercícios e tragam para nós. Estamos aqui, professor Cristiano e eu, ansiosos para as dúvidas que possíveis terão. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Então, façam a atividade. Lembrando, temos 5 espécies de tributos, tá? Vejam que nós falamos aí 5, impostos, taxas, contribuição de melhoria, temos empréstimos compulsórios e, por fim, as contribuições sociais, ok? Então, até o retorno e enviem suas dúvidas para que nós possamos responder. Até mais! Olá, senhores, estamos aqui de volta após um intervalinho para vocês se familiarizarem melhor com o conteúdo. E aí, gostaram? Tiveram alguma dúvida? Teve alguma dificuldade em algum exercício ou na explanação do conteúdo? Vamos dar uma olhada nas questões então, tá ok? Ok, a questão 1. A questão 1. Qual das alternativas abaixo conceitua melhor tributo? Nós vimos que tributo é, portanto, todas são, né? Todas têm o é, porém, a letra D é a correta. Por quê? Porque é toda prestação pecuniária, lembram, de dinheiro, compulsória, que é obrigatória, em moeda cujo valor nela se possa expressar. Ou seja, em real, estamos no Brasil, ok? Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não é nada que o contribuinte fez de errado, criminalmente falando.
ou seja, não pode ser de ato ilícito, e sim lícito. Instituída mediante lei, que nós vimos, e cobrada mediante o quê? Mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ok, senhores? Professor? Professor, sim. Aqui o pessoal aqui no chat, eles estão mandando, né, as respostas, enfim. E aí só para a gente citar aqui, até que para que eles possam conferir se acertaram. Pessoal de Cerejeiras, abraço para vocês, a aluna Tatiane, Sabrina, Débora e Laudiceia. Eles falaram que a primeira é a letra D. Então eles acertaram, né, professor? Exatamente. O pessoal de Ariquemes também colocou que era a letra D e também acertou. Estão de parabéns todos vocês. Abraço ao polo de Cerejeiras e Ariquemes. Cerejeira e Ariquemes, e quero que os outros E de Paraná, perdão, professor. Obrigado. E de Paraná. E espero que todos os outros polos interajam conosco também, porque isso é importante. Essa interatividade é o máximo da nossa explanação aqui. É como se vocês estivessem conosco e nós com vocês. Espero que vocês interajam mais. Portanto, vamos à segunda questão, professor. A segunda questão diz respeito a quê? Quais são as espécies tributárias? Lembram que são 5, porém 3 na Constituição, no artigo 145, e outras no artigo 148, que não estão no rol do tributo 145. Olha só, acabamos de citar. Quais dessas espécies tributárias não estão no artigo 145? Quem marcou a letra A está errado, equivocado, professor. Agora, quem marcou a letra B também está equivocado. Mas quem marcou a letra C não acertou da mesma forma, porque é a letra D novamente, que são empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Eles virão isso no 148 da Constituição Federal de 88. Tem alguma explanação, professor? Não, professor, só colocar, né, que a gente tem o 148 e o 149 também ele traz, e aí infelizmente vocês erraram. Mas não tem problema, vamos na próxima, que aí, próxima alternativa, eu acredito que a gente acerte. Ok, vamos lá, para a próxima alternativa. O que diz a próxima alternativa? Questão 3. Diz a respeito dos princípios, professor. Nós temos 8 já explanados. O princípio da não surpresa tributária, mais conhecido como princípio da anterioridade, está relacionado a quê? Bom, nós temos a alternativa A. Sempre que o constituinte preferir, ele pode exigir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça. Isso aqui está correto? Sem lei que estabeleça? Acredito que não, né, professor? Então, vamos excluir. A opção B, não cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada. Bom, parece que está de acordo. Vamos continuar. Publicada a lei que os instituiu ou aumentou antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Bom, está parecendo que soa bem, certo, professor? Mas vamos dar uma olhada nas outras questões, nas outras alternativas. A alternativa C fala do quê? Majorar tratamento desigual. Tratamento desigual a quê? Entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente? Acredito que não, essa está fora de cogitação. Vamos para a opção D. Proibição em instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Isso está de acordo, senhores? Acredito que também não. Portanto, a opção correta da questão 3 é a letra B. Quem marcou a letra B está de parabéns. Quem não, vamos dar mais uma estudadinha que a gente chega lá. Correto, professor? Isso, professor. E olha, todos acertaram. Pessoal de Cerejeiras, de novo, de Paraná, Alta Floresta, que mandou agora, Porto Velho também e Presidente Médici. Todos aí, Porto Velho, o Elício e o pessoal de Presidente Médici também acertaram. Parabéns. Olha aí que coisa boa. Parabéns a todos vocês que estão contribuindo e auxiliando a gente aí no exercício. Parabéns ao pessoal de Médici, que ainda não tinha se manifestado, e toda a região centro do estado, Porto Velho também. E vamos, gente, tem mais polos aí em ação e estamos aguardando a contribuição e participação de vocês. Vamos agora para a questão 4, correto, professor? Isso.
Ok, na questão 4, vou mudar de caneta aqui. Questão 4, ela diz respeito a quê? Qual dos princípios? Ok, vamos trabalhar em princípios de novo. Lembrando que, como são princípios, vem de primeiros, já abordado no conteúdo, que é muito importante. Então, esse é o porquê de duas questões abordando princípios, porque o princípio é a base. Se nós não tivermos base, a gente não tem meio nem fim. Ok, voltando à questão. Qual dos princípios abaixo é responsável por tratar os... Aqui tem um é responsável por tratar os desiguais desigualmente e os iguais igualmente dentro de suas respectivas proporções. O que seria isso? Tratar todo mundo igual de forma igualitária? Como assim? Não, é tratar aqueles que estão num patamar igual, com forma tributiva igual a eles, e quem está abaixo ou acima dessa categoria, que sejam tratados nas suas igualdades, independente das suas desigualdades entre um grupo e outro. Cada grupo é tratado de forma igual. Portanto, vamos retornar às opções. Opção A, princípio da legalidade. Isso aqui diz respeito à lei. É o primeiro princípio que nós abordamos. Princípio da proporcionalidade. Não dispõe a respeito do tributário, e sim do administrativo, da área penal, algumas situações. Ok, princípio da irretroatividade. Não é esse, porque não tem a igualdade na irretroatividade, e sim para retornar a um ponto anterior à promulgação da lei. Portanto, o que nos resta é o princípio da isonomia, que é, ou seja, princípio da igualdade no sistema tributário. Igualdade. Portanto, quem marcou o princípio da isonomia, marcou de forma correta. Ok? Então, professor, aqui a grande parte acertou. Pessoal de Cerejeiras, Tatiane, Laudiceia, Débora, pessoal de Paraná, olha, de parabéns, acertou de novo. Alta Floresta, Porto Velho, Presidente Médici acertou todas, professor. Que bom, parabéns pessoal de Porto Velho. E Presidente Médici todas, e São Francisco do Guaporé, que mandou também agora a quarta, também tá certo. Parabéns aí para vocês. E, professor, sim, eles enviaram dúvidas, foram duas que chegaram para que a gente possa responder agora. A primeira foi do Amed, não é isso, Amed, aqui de Porto Velho? Ele perguntou o seguinte: se na cobrança da taxa de melhoria, IPTU não seria bitributação? Bom, vou esclarecer para você o seguinte, Amed. Contribuição de melhoria é uma espécie de tributo, e o imposto, que o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, é uma outra espécie de tributo. Então, nós estamos falando de duas espécies de tributo. O que acontece? Por que não é bitributação? Nós falamos que os impostos não dependem de atividade estatal. Então, quando você paga o seu IPTU, não é porque eles têm que melhorar a sua rua, não é porque eles têm que colocar água encanada, não tem nada a ver. Eles cobram o IPTU porque o Estado precisa, melhor dizendo, o município precisa arrecadar recursos. Não está vinculada a nenhuma atividade estatal. Não é porque você paga o IPTU que ele tem que asfaltar, que ele tem que colocar esgoto, que ele... Olha, não entendam, não me compreendam mal. Eu acho e que eles devem sim fornecer todos esses serviços. O que eu quero que vocês entendam é que não é vinculado. Ah, porque eu pago IPTU, eles devem fazer isso. Não há essa vinculação, talvez, infelizmente. Seria bom se tivesse aí, olha, se paga tal imposto, então tem que ter tal serviço. Talvez seria muito bom se fosse dessa forma, mas o IPTU não é assim. Já a contribuição de melhoria que você pergunta, essa sim, para ser cobrada, tem que haver alguma melhoria naquela localidade e que vá valorizar os imóveis. Então, respondendo a sua pergunta, IPTU, contribuição de melhoria, gera bitributação? Não. Primeiro, o IPTU, que é um imposto, não tem nenhuma vinculação. Você paga porque o município precisa arrecadar. Agora, a contribuição de melhoria, você paga porque teve alguma melhoria lá no seu local. Ok? Espero ter respondido. Qualquer coisa, manda novamente no chat. E aí tem uma outra pergunta, professor, que é o pessoal de Cerejeiras. Eles perguntam o seguinte: qual é a diferença das contribuições sociais, das contribuições de melhoria
e dos empréstimos compulsórios? Olha, pessoal do Polo de Cerejeira, certo? Isso. Olha, boa pergunta. É importante, vamos na lousa aqui que eu vou explicar melhor para vocês. Contribuição de melhoria. Ela vem a ser o tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Ou seja, houve uma obra, se houve uma obra no seu bairro ou na sua cidade que melhorou ou aumentou o valor da sua casa, essa taxa de melhoria, se a sua casa, por exemplo, valia R$10, com a melhoria ela passou a R$20, um exemplo hipotético, lógico, essa contribuição de melhoria ela vai incidir na diferença, que é os R$10 acrescidos, entendeu? Essa é a taxa de melhoria, ela incide em cima da majoração do valor do imóvel. Já o empréstimo compulsório, ele é um tributo para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Um exemplo disso, que nós tivemos no último inverno, aqui na nossa região, que foi a cheia do Madeira. Foi a cheia do Madeira que paralisou a BR-364, sentido a Guajará e ao Acre, e alguns pedaços para Guajará também. E isso foi uma situação que deixou tanto o estado do Acre quanto o estado de Rondônia numa situação muito sensível. Aí, porventura, se a União fosse de interesse da União, ela poderia ter estipulado, certo, professor? Uma situação, este empréstimo compulsório para ajudar a nossa região, que posteriormente isso ia ser devolvido ao contribuinte num momento em que, visando que a União estivesse desprevenida financeiramente. Nessa situação, aí incendiaria o empréstimo compulsório. E é interessante essa situação que o senhor colocou, professor, porque essas alagações, elas afetaram em muito, né? Sim. A vida de tanto da população rondoniense, a parte de cima do estado todo, no meio do estado também, quanto o pessoal do Acre, inclusive, tiveram aquelas interrupções que até mesmo dificultava a chegar no Acre. E aí é interessante que se a União não tivesse recurso ali para fornecer, como o professor colocou, eles poderiam sim cobrar esse empréstimo compulsório. Ia cobrar de quem? Das pessoas que estavam necessitadas? Não, eles poderiam cobrar no restante do país. Mas assim não fizeram. Talvez porque havia recurso, né, professor? Correto. E não foi necessário. Mas eles poderiam sim ter criado, porque era uma situação de calamidade. Foi aquilo que o professor explicou. Calamidade pública em situação de guerra. Nessas ocasiões, pode ser instituído, pode ser cobrado esse tributo que é o empréstimo compulsório. Mas por bem resolveram não fazer, não houve a necessidade, mas como o professor bem colocou, se eles tivessem feito, né, professor? Exato. As pessoas pagariam, porque é um tributo e o tributo é compulsório, mas depois receberiam de volta. Tudo novamente. Isso mesmo. Ok, agora vamos passar para outra dúvida, que na verdade é a complementação, que é a contribuição social. Essa contribuição, ela decorre de categorias profissionais. Ok? Ela não tem nada a ver com o imóvel, não tem nada a ver com calamidade pública, não tem nada a ver com situação emergencial. Ela é vinculada a categorias profissionais, como eu havia, ou econômicas, como eu havia dito no início da aula, no finalzinho da aula, antes das atividades, que para nós aqui de Rondônia e do Acre, em algumas situações, nós temos o servidor estadual, ele tem o IPERON, que é o Imposto de Previdência de Rondônia. IPERON, dos servidores estaduais. Então, isso é uma categoria, é uma contribuição social. Para alguns leigos falam até sindical, mas não é uma contribuição sindical, e sim social, mas de categoria profissional. Ok? Professor, qual é o nome da aluna que teve essa dúvida? Deixa eu verificar aqui, professor. Mas só para deixar mais claro... Foi de Cerejeiras, não veio o nome. Polo de Cerejeira, que teve essa dúvida, obrigado pela dúvida, por compartilhar conosco também.
E é importante que tenha essa interatividade, sempre repito isso. Mas só para deixar claro, a contribuição social, ela é uma situação à parte da contribuição de melhoria e do empréstimo compulsório. A contribuição social, ela é vinculada à categoria profissional ou econômica. Vamos considerar de forma ampla, uma contribuição sindical, mas não é vinculada exatamente a isso. Já o empréstimo compulsório, como o professor bem complementou, o nome já diz, é um empréstimo obrigatório. Ou seja, o que vem a ser isso? É um empréstimo que a população ela tem a obrigação de pagar quando se vê em uma situação de calamidade, seja ela por fato da natureza ou calamidade em situação de guerra, onde a União, no nosso caso o Brasil, ele está com um cofre vazio e não tem como bancar alimentação, estadia, transporte ou coisas do tipo em uma situação de emergência. Então aí a própria União ela institui esse empréstimo, cobra isso das pessoas, de todos os contribuintes, para que para que nós possamos sair dessa situação e começar a caminhar novamente. Após isso, após a situação esteja normatizada, aí é feito o retorno, lógico, de forma parcelada, de forma que a União não fique precária novamente em ter que fazer um novo empréstimo para pagar o empréstimo anterior. Então seria inviável. Então, uma vez que é solicitado esse empréstimo compulsório, ele vai ser estornado para o contribuinte de forma paulatina e parcelada. Concorda, professor? Concordo, professor. E chegaram outras perguntas aqui, foram chegando e eu deixei que fosse acumulando um pouco para que nós pudéssemos responder de uma vez. O aluno Lucimar, abraço Lucimar, de Ji-Paraná, ele pergunta o seguinte: se o empréstimo compulsório é pago pela União ou contribuinte que arca? O professor ele acabou respondendo ainda há pouco. Quem paga é o contribuinte, não é a União. O contribuinte paga esse imposto, paga esse tributo e depois ele vai ser ressarcido desse tributo, tá? Então não é a União ela cobra, aí o contribuinte vai pagar. Outra questão aqui, professor. A aluna Sabrina, ela pergunta o seguinte: como são cobradas essas taxas compulsórias? Só uma ressalva. Não é taxa compulsória, são empréstimos compulsórios, ok? Taxa é uma outra espécie tributária. Mas olha, como são cobradas esses empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria? E aí ela colocou um exemplo. O IPTU vem no carnê. E essas outras, como que chegam para o contribuinte? Então, pessoal, vejam bem. Como que são cobradas os empréstimos e as contribuições de melhoria? Da mesma forma, vai chegar um boleto para você pagar. Vai chegar discriminado, quem vai lá está constando o nome do contribuinte, o valor que tem que pagar, onde deve pagar, qual é a data, ok? Então, da mesma forma que o IPTU chega, também vai chegar um boleto para você para pagar esse outro tributo. E aí nós temos ainda a dúvida aqui na questão 2, que a aluna perguntou o seguinte: na questão 2 que nós resolvemos, por que motivo a letra D é a resposta certa? Pois são mencionadas as mesmas espécies tributárias da letra A e B. Na 2, por que a D é a certa se são mencionadas as mesmas da letra A e B? Não, vejam aí que não são as mesmas não. Olha lá, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Aqui embaixo são empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Então não é a mesma coisa. Por isso também não, professor. Oi? Também e a não também consta. não. Então são por impostos isso e contribuições sociais. Então por isso que é a letra D, ok? E não a letra A nem a letra B. Professor, só mais um adendo na questão do empréstimo compulsório. O carnê ou o boleto, ele vem vinculado ao CPF de cada contribuinte. Quando pessoa jurídica, é vinculado ao CNPJ. Perfeito. Professor, quero aproveitar que, por enquanto, as dúvidas pararam um pouco. Quero mandar um abraço aqui para todo o pessoal que está online, tá? E aí eu já faço o convite para quem não conseguiu entrar, para quem não pôde entrar. Os outros polos, entrem também.
Compartilhem com a gente os seus conhecimentos, tirem dúvidas, tá? Mas aí eu quero registrar, professor, um abraço para o pessoal de Cerejeiras, pessoal de Vilhena, pessoal de Espigão do Oeste, São Francisco do Guaporé, pessoal de Nova Brasilândia do Oeste, muito bem-vindos. Pessoal de Colorado, temos ainda o pessoal do Acre, lá de Rio Branco, pessoal de Paraná, Ariquemes, Presidente Médici, Alta Floresta, Cacoal, aqui em Porto Velho, Polo Zona Norte, e temos também o Polo de Nova Mamoré. Um abraço para todos vocês aí, e aí eu reitero o convite, o pessoal que não entrou, se não conseguiu, verifica qual foi o problema, mas participem com a gente também, tá bom? Com certeza, professor. Quero agradecer também. Não consigo lembrar de memória, mas abraço a todos os polos que o professor mencionou e chama a atenção dos polos que não entraram no chat conosco para que entre e reitere esse convite, porque o sucesso de vocês, o nosso sucesso depende do sucesso de vocês. E sem isso, não valeu de nada todo o nosso esforço dos professores, da equipe de apoio, da equipe externa. Então, é importante que vocês interagem com a gente. E um abraço ao pessoal de todo o Cone Sul do nosso estado, ao pessoal de Rio Branco do Acre também, que está linkados conosco aí. E agradecer, só tenho a agradecer e peço vocês que estudem com afinco. Se estudar é sangrar, então vamos sangrar aqui, sem esforço não tem vitória. E a respeito das questões, eu avisei, tem algumas pegadinhas, então prestem mais atenção, porque o conteúdo ele é especializado e é para vocês se tornarem profissionais de ponta. E aí veio uma outra pergunta aqui, professor, que é o Elício. Ele perguntou se 100% dos contribuintes que pagam. Mas aí eu até perguntei, eu passei aí para a tutora, mas que pagam qual tributo que nós estamos falando? Então vai depender. Dependendo do tributo que você quiser saber, aí nós podemos dizer se claro, 100% paga ou não. Foi como o professor esclareceu. No empréstimo compulsório, são situações de calamidade, situação de guerra. Então serão todos? Não. Aqueles que estão sofrendo, eles não vão pagar. Até porque já estão numa situação de calamidade. Em relação aos outros, depende. Tem impostos que só paga determinadas pessoas. Pensem comigo. O IPVA é vinculado ao veículo. Imposto que é vinculado à propriedade de veículo automotor. Só vai pagar quem tem um veículo automotor. Da mesma forma, IPTU. Então depende, tá? Não é 100% dos contribuintes que pagam, porque depende do tributo, que aí a gente pode responder. Esses pagam, esses não pagam. Tá certo? Quanto mais, professor, não tem mais perguntas, o pessoal não se manifestou mais. Só acrescentar mais um pouco, professor, a respeito do 100% que o senhor disse, dos contribuintes. Na verdade, acredito eu que ele quis dizer se 100% da população é obrigada a pagar os impostos. E não é como o professor disse, depende de cada situação. Se é um empréstimo compulsório, não há como a pessoa ou a região que está em situação de emergência pagar um imposto que será retornado a ela. E da mesma forma, um imposto de renda. O contribuinte que ele paga o imposto de renda, ele só vai pagar em cima de um montante que ele recebe. Se ele recebe abaixo daquele valor, não tem por onde ele pagar uma tributação. Então, professor, sem mais perguntas aqui, o senhor algo para acrescentar para os nossos alunos? Agradeço de antemão a todos, como eu já havia dito, peço a contribuição e a participação de todos, tanto nós temos atividades de longa duração no AVA, temos o caderno de disciplina, peço que vocês leiam, releiam as atividades, leiam os slides, tem conteúdo, os artigos mencionados, façam a releitura em casa para melhor fixação do conteúdo e peço a participação. Repito e repito nisso. A participação de vocês é muito importante para nós sabermos se nós precisamos modificar alguma coisa, retirar alguma coisa do conteúdo. E agradeço muito a participação de todos. Um abraço e beijo a todos. Gente, abraço para vocês. Tenham todos ainda que terão aula uma boa continuidade de noite. E para quem tiver dúvidas, existe o WhatsApp aqui do IFRO, existe o e-mail institucional do IFRO, existem as formas de comunicação, até mesmo o AVA, mas aí eu quero também deixar disponível para vocês. Se alguém quiser me contactar, pode acessar o Facebook e procurar lá, Cristiano Pola. Então fiquem à vontade para procurar, para adicionar.
a gente pode interagir, a gente pode conversar. Tem também o meu número de WhatsApp, que aí vocês podem acessar, que vocês podem mandar perguntas. E é uma forma da gente conversar, uma forma de vocês mandarem também sugestões. Então eu deixo aqui o meu abraço, que vocês tenham o resto de noite abençoado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima teleaula.